Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 426 Operação Conjunta 3. Então, você quer que recuperemos um artefato mágico do qual ninguém ouviu falar? Ashton perguntou assim que Eula terminou de fazer seu pedido. Essa é a essência disso. Ela respondeu, apenas alguém da linhagem direta de Lilith pode recuperar o artefato. Como minha família é a única família sucumbi de sangue puro na galáxia, os Metal Sharks me atacaram para me forçar a chegar ao cajado de Lilith. Era tudo novidade para Ashton. O boato sobre Eula ter ofendido o tubarão de metal foi uma farsa que ela usou para esconder o verdadeiro motivo por trás de seus ataques implacáveis. Até Ashton achou difícil acreditar que uma organização criminosa de toda a galáxia estava mirando em uma estrela pop apenas por causa de um comentário estúpido. E seus instintos provaram estar corretos desta vez também. No entanto, ele não podia culpar Eula. Se o que ela disse fosse verdade, então milhares, até mesmo centenas de milhares de pessoas, não parariam por nada para colocar as mãos no artefato. O que você acha, Astaroth? Bem, a história de Eula parece muito forçada para mim. Um artefato que pode dar imortalidade ao seu portador? Parece algo de um filme de ação de grau C, e um lobo zumbi ambulante não? Não, porque uma tonelada de híbridos já estava vagando pela galáxia. Era apenas uma questão de tempo até que um tríbrido se juntasse. Mas, novamente, os súcubos e os íncubos eram conhecidos por levar seus segredos para o túmulo. Então pode ser possível, improvável, mas possível. Enquanto Ashton estava ocupado discutindo tudo sobre as estrelas com Astaroth, Ana fez as perguntas mais óbvias que Ashton não parecia se importar. Me corrija se eu estiver errado, mas você não está fazendo um pedido à associação porque não quer espalhar a informação, certo? Eula sentiu. Então o que te faz pensar que pode confiar em nós? Ana perguntou com os braços cruzados na frente de seus montes. Pelo que você sabe, somos mercenários. A única coisa que somos leais é o dinheiro, não as pessoas. Eula sorriu como se esperasse que a pergunta fosse feita a ela. Ela olhou Ana diretamente nos olhos e disse, nem você nem o Sr. Reaper são esse tipo de pessoa. Ela continuou, no mês passado, tive o prazer de trabalhar com o Sr. Reaper e sei que alguém com o caráter dele não trairia um cliente por dinheiro. Além disso, considerando a alta consideração que ele tem por você, você não é alguém assim. Estou errado? Ana não falou nada, sabendo que Eula tinha mais a dizer. Além disso, não estou dizendo para você recuperar o cajado para mim, mas para você mesmo. Ana levantou uma sobrancelha quando ouviu isso. Eula não estava apenas entregando a eles informações de valor inestimável, mas também não queria artefatos. Que tipo de coisa essa sucubo tem sugado? Você está falando sério? Ana questionou enquanto tentava tirar dela as verdadeiras intenções de Eula. Completamente. Eula respondeu, no começo, eu queria o artefato para mim por segurança, mas agora percebi que alguém como você merece mais. Sem mencionar que, mesmo se eu obtiver o artefato, não seria capaz de revelar sua verdadeira poder. Mas talvez você possa. Ana ficou surpresa, mas ainda tinha suas suspeitas. A devoção pode cegar, ela sabia disso. No entanto, ela se recusou a acreditar que as intenções de Eula eram puras. Pode ser que ela queira que os Metal Sharks o deixem em paz, e ao me fazer pegar o artefato, ela se livraria da ameaça pairando sobre sua cabeça. Ana pensou. As duas súcubos estavam tão envolvidas em suas conversas que nenhuma delas viu Ashton sair da sala. Ele esperava que Astaroth pudesse esclarecer as palavras de Eula, mas o fato de que ele não podia significava uma coisa. O próprio artefato é anterior aos Shirans. Essa foi a única explicação que Ashton poderia apresentar e, se fosse verdade, apenas uma pessoa poderia confirmar ou negar a existência de tal artefato. Mestre, eu tenho uma pergunta. Ashton exclamou enquanto chutava as portas de Vulcan. Será que o precursor Soulshi? Quem diabos você pensa que eu sou, seu amigo? Vulcano latiu de volta e deu um tapa na cabeça de Ashton. Observando seu mestre levar um tapa, Aegis imediatamente pulou da cama e latiu alto para Vulcano.
Embora Vulcano fosse seu principal cuidador, Aegis ainda amava Aston mais do que qualquer outra pessoa em todo o universo. O que você quer agora? Vulcan suspirou e se virou, permitindo a Aston uma visão completa de seu quarto. Porra, velho, você decidiu abrir um arsenal aqui ou algo assim? Aston murmurou. Não importa para onde Aston olhasse, armas ou armaduras estavam espalhadas por todo lugar. Mesmo agora, Vulcan estava carregando uma espada em suas mãos. Droga, você veio aqui para fazer perguntas estúpidas. Vulcan imitou a voz de Aston, e é que eu pensei que talvez você tivesse uma célula cerebral útil em sua cabeça pela primeira vez. Célula cerebral útil enquanto esse câncer de Chiran viver dentro de mim? Impossível. O que diabos eu fiz agora? Vírgula, ouvi você rindo agora há pouco, cadela. O que você está aqui para? Vulcano largou a espada que estava polindo e ficou sério. Eu queria saber se sua espécie já criou um dispositivo que pudesse conceder vida eterna a alguém. A expressão no rosto de Vulcano era aterrorizante. Mesmo Aston não pôde evitar, mas subconscientemente deu alguns passos para trás enquanto Aegis corria e se escondia atrás das pernas de Aston pela primeira vez em sua vida. Ela te contou, não foi? Vulcan murmurou enquanto balançava a cabeça. Essa garota iria se meter em problemas um dia desses. De repente, tudo clicou na cabeça de Aston. Ele sempre achou estranho porque Vulcano ficou com a família de Eula por séculos quando ele poderia ter governado a galáxia ou algo assim. Mas agora, tudo fazia sentido. Apesar de suas alegações, Vulcano estava lá para proteger Eula e sua família e, ao fazer isso, ajudaria indiretamente a preservar o artefato. Fique longe do cajado do Éden, Vulcano advertiu severamente Aston. Você pode ser o escolhido ou alguma merda, mas mesmo você não pode domar o cajado. Ninguém pode. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 427 Operação Conjunta, 4. O que você quer dizer? Aston perguntou a Vulcano. Existe uma razão pela qual aquele cajado foi deixado intocado pelos Shirans, Vulcan respondeu, lentamente recuperando a compostura. Mesmo o mais forte entre eles não conseguiu domar o cajado que detinha o poder de criação e destruição. Aston sentiu que era a hora da história, então ele pegou Aegis em seus braços e se sentou. Vulcano não se preocupou em esperá-lo e continuou narrando o pouco que lembrava sobre o cajado. Os anões foram responsáveis por fazer e manter quase tudo que os precursores já tocaram. No entanto, nenhuma vez fomos autorizados a ver, muito menos tocar o cajado do Éden. Ele continuou, obviamente, ser restrito apenas nos deixou mais ansiosos para usar o cajado. Mas nenhum de nós queria desrespeitar os desejos de nosso Criador. Nenhum, mas dois idiotas e humanos nisso. Estou disposto a apostar 1000 ienos. Era um parente distante seu. Aston não revidou, pois a história era mais importante para ele do que os latidos de Astaroth. Vulcan lembrou que um casal humano chamado Adam e Lilith se esgueirou para o setor proibido para ver por que o cajado tinha tanta importância para os precursores. A segurança não era rígida porque o precursor acreditava que nenhum humano desafiaria suas instruções. Mas eles estavam enganados, pois a semente da curiosidade muitas vezes desafiava a autoridade de um ser superior. No entanto, no meio do caminho, Adam mudou de ideia e não queria mais desobedecer aos precursores. Mas Lilith não era tão dócil quanto seu parceiro. Uma vez que ela decidisse algo, ela não pararia por nada para alcançá-lo. Adão sabia que apenas os precursores poderiam parar Lilith. Então ele a deixou e correu para confessar a seus senhores e obter sua ajuda. No entanto, quando eles voltaram, já era tarde demais, e Lilith havia se apossado do cajado que lentamente a corrompeu. Sua aparência mudou drasticamente e ela evoluiu para algo de sua própria criação. Foi assim que a primeira Sukikibu surgiu. Vulcan suspirou. Como resultado de suas ações, Lilith foi imediatamente banida do Éden, o mundo natal do precursor. Mas antes que ela fosse jogada no espaço infinito, algo estranho aconteceu com a equipe. O que poderia acontecer com um artefato tão poderoso? Ninguém sabe,
Já que os precursores nunca mais mencionaram o cajado, respondeu Vulcano, mas se eu tivesse que adivinhar, diria que Lilith não foi a única que foi corrompida naquela noite. Ela corrompeu a equipe. Mas como isso é possível? Pense assim. O cajado era uma poça da água mais pura do universo, e o toque de Lilith era como esgoto. Agora você vê o que aconteceu? Era uma analogia estranha para explicar algo, mas funcionou. Como os precursores eram os seres mais puros da galáxia, eles podiam usar o cajado como quisessem e, portanto, não queriam que ninguém mais contaminasse o cajado. Portanto, eles proibiram qualquer um de olhar para ele. Mas algo parecia um pouco estranho sobre a história. Ashton não conseguiu apontar. No entanto, ele sabia que havia mais na história do que Vulcano lhe contou. Ou Vulcano não sabia toda a verdade sobre a história, ou ele estava propositadamente excluindo alguns detalhes para fazer os precursores parecerem os mocinhos. A versão de Victor da história costuma ser popular, mas na maioria das vezes é coberta de mentiras. Infelizmente, não há ninguém de quem possamos obter o outro lado da história. Eu não teria tanta certeza disso ainda. Contanto que eu consiga alguns fragmentos de alma, posso reconstruir. Você sabe como. Eu estou trabalhando nisso. Ashton pensou. Mas primeiro, preciso cuidar de outra coisa. Ashton queria chamar Vulcan em suas mentiras. Desde o momento em que Vulcan começou a narrar a história, Ashton usou Beat Sense no anão. Algumas vezes, Ashton sabia que Vulcano estava mentindo, ou pelo menos estava omitindo a verdade. Em vez de chamá-lo sem provas, Ashton decidiu obter a história completa de outro lugar, com sorte. Mas havia uma coisa que ele queria confirmar primeiro. Mestre, por favor, não responda minha próxima pergunta com uma mentira. Ashton murmurou enquanto se virava para sair. Você acredita que Lilith foi quem corrompeu a equipe? Vulcan não respondeu, mas em seu silêncio estava a resposta que Ashton estava procurando. Entendo. Ashton saiu da sala com a Aegis logo atrás dele. Talvez devêssemos conversar sobre isso algum tempo depois, quando você fizer as pazes com seus pensamentos. Enquanto isso, Ana e Eula estavam ocupadas discutindo os detalhes da missão. Como eles não podiam aceitar um pedido para recuperar o cajado, pois isso informaria as pessoas escondidas nas sombras sobre o paradeiro do artefato, Eula sugeriu que Ana aceitasse um pedido de trabalho que os levaria a um planeta selvagem chamado Okuna. Okuna era um planeta dominado por feras selvagens, o que significava que muitos pedidos de trabalho vinham de lá. As missões variavam de subjugação a defesa e escolta. Então a equipe deveria aceitar um trabalho de Okuna. A essa altura, Ashton voltou da câmara de Vulcano e se juntou ao plano. Depois de cuidar do pedido de trabalho, você pode procurar o artefato sem qualquer perturbação, disse Eula ansiosamente ao casal. Embora ela tivesse razão, havia uma coisa que ela estava perdendo. Uma rápida pesquisa apontou que Okuna tinha aproximadamente 4 vezes o tamanho da Terra. Dito isto, procurar um artefato que ninguém nunca tinha visto antes era muito improvável. Eu concordo, Ana murmurou. Encontrar uma agulha em um palheiro seria muito mais fácil se ele tivesse um ímã. Mas além da existência do artefato, não sabemos nada sobre isso. Ashton sabia que Vulcano ajudaria na verificação do artefato. No entanto, depois de testemunhar sua reação à menção do cajado, Ashton decidiu que era melhor não incluir o anão no planejamento por enquanto, embora isso nos colocasse em desvantagem. É a escolha certa. Nesse ínterim, como Ashton já havia aceitado muitos pedidos de emprego, ele estava examinando a lista para ver se havia algum pedido de Okuna. Para surpresa de ninguém, havia um pedido de cadeia na lista. Uma solicitação em cadeia consistia em várias missões marcadas em uma única solicitação de trabalho. No mesmo momento, Ashton percebeu. Os mercenários da Goldwater poderiam estar de olho no mesmo trabalho. Talvez não precisemos ser tão ignorantes, afinal. Ashton sorriu. O que você quer dizer? Ana perguntou. Bem, se não sabemos sobre o artefato, teremos que nos juntar a quem sabe. Ashton respondeu, prepare-se. Uma operação conjunta está em ordem.
Eu me tornei um Zombie capítulo 428 Inimigos. Este pedido. Tem certeza disso? Maston perguntou a Ashton. Achei que depois de tudo que aconteceu entre vocês dois, você não trabalharia com eles. Não importa a recompensa. Ashton sabia qual teria sido a reação de Maston em relação ao seu pedido. Afinal, ele salvou Ashton de problemas quando os Goldwater-Mercos tentaram impor domínio sobre ele. Acredito que as pessoas podem mudar. Se é para o pior ou para o melhor depende delas. Ashton respondeu, mas eu gostaria de ser otimista pelo menos uma vez e colocar minha fé neles uma vez. Isso é tudo. Maston conhecia Ashton bem o suficiente agora. Embora novo no mundo mercenário, Ashton não era alguém que perdoaria qualquer um que tentasse mandar nele. Depois de testemunhar o que os Goldwater-Mercos tentaram fazer com ele, não havia como Ashton agir de forma amigável com eles. No entanto, ele estava solicitando cooperação com os mercenários para reconciliar suas diferenças. Besteira. Maston não era tolo por se apaixonar pelas palavras de Ashton. Tinha que haver algo acontecendo dentro de sua cabeça. Dito isso, se Ashton quisesse estender um ramo de oliveira em direção a Goldwater, não havia nada que Maston ou a associação pudessem fazer para detê-lo. Quanto ao reconhecimento da proposta de operação conjunta, a associação mercenária não pôde intervir no assunto. Eles só podiam servir de meio para duas facções discutirem sua parceria, nada mais. Se as facções concordaram em trabalhar umas com as outras ou não, não era uma das preocupações da associação. Mas eles eram livres para expressar sua vontade se suspeitassem de um crime de uma ou mais partes durante a operação, que era o que Maston estava fazendo agora. A ação de Ashton contra os Goldwater-Mercos não seria um problema. O problema começará se toda a facção da Água Dourada decidir contra-atacar. Se isso acontecesse, nem toda a mercenaria Association seria capaz de detê-los. É por isso que ele precisava ter certeza de que Ashton não faria algo que pudesse voltar para mordê-lo mais tarde. Vou encaminhar seu pedido para o pessoal da Goldwater, mas sugiro que você não tente brincar com eles. Maston advertiu severamente Ashton. O líder deles pode não dar a mínima para seus soldados, mas ele se preocupa muito com sua reputação. Se algo der errado, ele não fará nada para vingar sua perda de influência. Relaxe, embora possa não significar muito vindo da minha boca, também não tenho interesse em travar uma guerra com eles. Ashton respondeu com uma expressão despreocupada. Eu me senti mal por aceitar todas as missões debaixo do nariz deles. Então queria fazer uma coisa boa pela primeira vez. Quem sabe, talvez nos tornemos aliados jurados até o final do trabalho. Para o seu bem, espero que seja isso que você realmente deseja. Maston respondeu antes de jogar um cartão para Ashton. O navio prometido de Lord Stickly chegou há uma hora. Você pode usar esse cartão para acessar o cais especial. Lá, você encontrará a Cass e ela será sua piloto por enquanto. Ashton ficou feliz por conseguir sua nave espacial, mas ficou surpreso ao descobrir que Maston também lhe deu um motorista. Verdade seja dita, ele não queria uma pessoa desconhecida em seu navio. Porém, mais do que isso, ele entendeu o que Maston estava tentando alcançar. Estou ferido, senhor. Ashton sorriu levemente. Eu pensei que você confiaria em mim agora. Ah, eu confio em você. Maston sorriu de volta. Eu confio em você o suficiente para fazer algo que você vai se arrepender. É por isso que estou enviando um associado próximo para ajudar a protegê-lo de tomar decisões estúpidas sobre a vida de sua tripulação. Tudo bem. Você pode fazer o que quiser. Ashton acenou com as mãos e se levantou para sair. Mas você realmente acha que alguém pode me impedir de fazer coisas estúpidas? Confie em mim. Ninguém pode. Eu tentei e falhei inúmeras vezes. Maston e Ashton logo se separaram. Ao contrário dos pensamentos de Maston, Ashton não faria algo nem remotamente estúpido enquanto lidava com os mercenários. O plano de ação já estava em vigor e agora ele precisava segui-lo. Vingança. Quem diabos iria querer se vingar de alguém mais fraco do que eles? A caminho das docas, Ashton murmurou. O que estou prestes a fazer é explorar um bando de idiotas.
Às vezes, acho esse seu sorriso bastante intimidador. Tem certeza de que não é um vilão ou herói? Quem diabos se importa? Mas se eu quisesse escolher um papel, preferiria ser chamado de anti-herói. Essas pessoas aproveitam o melhor dos dois mundos. Não posso discutir com isso. Espere um minuto. Esse é o seu navio. Eu não sei, mas eu gostaria de pensar que sim. Quando Ashton pisou nas docas, sua boca ficou aberta. Lord Stickle não estava mentindo quando disse que entregaria a Ashton um dos melhores navios de sua frota. Completamente coberta de preto, a nave estelar da classe Destroyer era uma maravilha voadora. O navio era semelhante ao navio de Lycaon em tamanho, mas era muito mais rápido e tinha melhores capacidades defensivas e ofensivas. O navio estava carregado não com um, mas com dois canhões EMP Pulse, que Ashton ainda não havia visto em ação, e podiam carregar vários mísseis a bordo. Nas laterais, o navio também ostentava 10 canhões automáticos que podiam abater qualquer inimigo que ousasse se aproximar do navio. Além dos armamentos ofensivos, falta um pouco de defesa. A blindagem não é tão eficiente quanto eu gostaria, mas posso trabalhar nisso mais cedo ou mais tarde, desde que tenha os recursos necessários. Uma voz feminina roubou a atenção de Ashton. Ao se virar, ele notou uma mulher de pele acinzentada vestida com um suéter. Seus olhos laranja e orelhas pontudas imediatamente revelaram sua identidade, um elfo negro. Ela está muito longe de seu planeta. Você deve ser Cass. Mas Tom me contou sobre você. Ashton estendeu sua saudação a ela. Eu sou Reaper. Sim, mas Tom mencionou que você era um punhado, respondeu Cass. Agora posso dizer por que ele pensa assim. Presumo que você queira visitar seu navio, capitão. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 429. Inimigos. 2. Essa coisa é bem espaçosa. Ashton disse enquanto Cass mostrava a ele o navio. Todas as naves estelares têm amplo espaço. Mas esta tem todas as facilidades que uma pessoa poderia precisar, seja negócios ou a lazer. Cass respondeu. A julgar pela voz dela, parecia que ela tinha uma personalidade fria. No entanto, sempre que Ashton perguntava sobre o navio, sua personagem imediatamente fazia uns 180. Cass não tinha interesse em nada além de navios, assim como estava obcecada em ficar forte a cada momento acordado. Da mesma forma, Ashton percebeu que se queria saber mais sobre Cass, era melhor reconhecer seu interesse em naves espaciais e partir daí. Até Astaroth provava, o que era raro, especialmente porque ele não tinha interesse em conhecer as pessoas ao redor de Ashton, exceto Anna. Ela é muito alegre para um elfo negro. Isso é estranho. Claro que é. Elfos negros são conhecidos por sua hostilidade em relação a outras raças. Sem falar que a arrogância corre em suas veias como Viagra nos Shiras. Uau, 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 uau. O que? Falaremos sobre isso em outra ocasião. Vamos nos concentrar nos elfos por enquanto. Então, onde eu estava? Certo, arrogância. Eles são arrogantes, mas têm as habilidades e aparência para apoiá-lo. Entre os elfos, eles são supostamente a subespécie mais atraente. Mas o que os torna perigosos é que sabem usar sua aparência como arma. Inúmeros reinos pereceram na busca de ter relações estreitas com os nobres entre os elfos negros. Interessante. Ashton conheceu muito sobre os elfos negros através de Astaroth. Os elfos negros nunca viram ninguém como seus iguais, nem mesmo seus parentes. Essa mentalidade lentamente os levou a formar relações com espécies inferiores para garantir a sobrevivência de sua espécie, mesmo que os nobres perecessem. Acima de tudo, eles eram conhecidos por nunca colocar sua confiança nas mãos de ninguém, muito menos mostrar movimentos de amor e compaixão. Por esses motivos, Astaroth ficou surpreso ao ver Cass trabalhando com Maston. Agora a parte que seria mais interessante para um mercenário. A câmara de estimulação. Cass apontou para uma câmara de vidro vazia. Fiquei surpreso ao descobrir que o modelo mais recente foi instalado no navio. Alguém pode ter lhe devido muito para dar isso a você como um presente. Você pode dizer que foi algo assim,
Ashton sorriu educadamente antes de voltar sua atenção para a câmara. Por que você achou que eu estaria interessado nesta sala de vidro? A expressão no rosto de Cass era comparável à de um adulto quando uma criança fazia uma pergunta estúpida. Mas essa expressão logo desapareceu e ela voltou ao seu comportamento frio de sempre. Em termos simples, uma câmara de simulação é uma sala de treinamento escandalosamente cara. É um privilégio possuir um modelo desatualizado desses negociantes de dinheiro, para que você possa entender que o que vê na frente é nada menos que um tesouro, tesouros e cadelas, duas coisas pelas quais vale a pena viver, mas você não conseguiu nenhum. Cass continuou, quando você entra na câmara pela primeira vez, a IA integrada ao simulador realiza uma varredura cerebral. Uma vez concluída, você poderá recriar uma cópia perfeita de qualquer amigo ou inimigo e combatê-los. Mas isso não é tudo. Você também pode aprimorar seus talentos para lutar contra eles quando eles estiverem em seu verdadeiro potencial. Por exemplo, você pode treinar com alguém no nível C, atualizá-los e ter uma ideia de como eles lutarão se algum dia evoluiu para um nível B ou superior. Por razões óbvias, como é um cálculo baseado em sistema, sempre há espaço para erros. Mas você conseguirá entender como uma pessoa já forte ficaria quando se tornasse ainda mais forte. Cass forneceu uma explicação extensa a ponto de parecer que ela estava explicando as coisas para um homem. Apesar de tudo isso, Ashton entendeu que mina de ouro ele havia recebido de Lord Testicle. Embora lutar contra inimigos virtuais não o ajudasse a subir de nível, ele obteria uma compreensão de luta inestimável que lhe falta. Mas o mais importante, ele seria capaz de encontrar e atacar a fraqueza de inimigos fortes como Panton sem ter que enfrentá-lo novamente. Droga! Isso é uma invenção incrível, seu pessoal não tinha isso. Você acha que se tivéssemos, teríamos dificuldade em lutar contra nossos inimigos, tanto por ser uma civilização de primeira linha? Ashton sorriu. Dito isso, esta câmara de simulação é inestimável como Cass mencionou. Cass podia ver o interesse de Ashton pela câmara de simulação e estava prestes a sugerir que ele tentasse. Mas antes que ela pudesse, convidados indesejados apareceram. Pelo menos ela pensou que eles não foram convidados porque Ashton deveria estar lá sozinho. Uau, vocês podem ver as vantagens de ser enganado pelo vice-presidente. Kearney, ou Square Fácil como Ashton o chamou, apareceu com seu grupo. Eu mataria para ter um navio meio decente como este e um piloto exótico. Basta olhar para isso. Assim que Cass ouviu a opinião de Kearney sobre ela, ela mostrou suas presas. Ela estava acostumada a ser tratada por homens como se fosse algo para dar prazer a eles, mas isso não significava que alguém poderia desrespeitá-la. Inesperadamente, Ashton decidiu mostrar a Kearney seu lugar novamente antes que ela fizesse algo estúpido. Oh, você teria que fazer mais do que matar alguém para conseguir uma beldade como essa. Quanto às garotas, você teria que reconstruir seu rosto para ter uma chance de dormir com um porco. Square Face. Ashton disparou de volta aos negócios. Presumo que você tenha recebido minha proposta. As palavras de Ashton apagaram o sorriso do rosto de Ken. Em um lapso momentâneo de julgamento, Ken se esqueceu do acordo que Ashton ofereceu a eles. Era sobre o trabalho que seu grupo de mercenários queria fazer, mas, infelizmente, Ashton comprou direito ao pedido. O que significava que Ashton estava indiretamente empregando Kearney e seu esquadrão para trabalhar para ele. Portanto, irritá-lo era a última coisa que Kearney deveria fazer, pelo menos até que eles cumprissem seu objetivo. Sim, eu fiz, Kearney respondeu, estamos dispostos a aceitar os termos do contrato. Mas apenas até a parte de defesa do trabalho. A subjugação de feras não é algo em que minha equipe tenha muita experiência. Então preferimos não causar problemas desnecessários com o grupo. Por mim tudo bem. Ashton encolheu os ombros. Vamos partir amanhã, então esteja pronto, ou vamos embora sem você. Entendido. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 430 A Horda de Bestas de Okuna. Uma semana depois, Ghosts e Goldwater mercenários desembarcaram em Okuna. O planeta, assim como a Terra, estava coberto de água,
com apenas 34% da superfície sendo mapeada como massa terrestre. A atmosfera estava cheia de oxigênio e dióxido de carbono, juntamente com uma composição semelhante à da Terra. Se Ashton não tivesse certeza de sua localização, ele teria pensado que eles estavam de volta à Terra. No entanto, eles não estavam sozinhos, e milhares de mercenários podiam ser vistos, não importa em que direção Ashton olhasse. Pelo grande número de mercenários presentes, Ashton e companhia perceberam que era um negócio muito maior do que pensavam inicialmente. Depois de encontrar e atracar no espaço fornecido, Ashton saiu com sua equipe, seguido por Kearney e seus soldados. Eu ficarei aqui. Cass comentou. Alguém precisa cuidar do navio. Vou me juntar a você também, comentou Vulcano e imediatamente voltou para dentro com Aegis. Não parecia que Cass estava satisfeita com o anúncio repentino de Vulcan, mas não era como se ela fosse a dona do navio. Se um membro da tripulação quisesse ficar, era a decisão de Ashton deixá-lo ficar, não dela. Quando Ashton não parou Vulcano, Cass fez as pazes com o fato e partiu para seu quarto. Dito isso, ela teria preferido ficar sozinha. Vulcano também desejava o mesmo, então teria havido um pequeno atrito entre os dois. Ele ainda está chateado? Ana perguntou a Ashton. Parece que sim. Ashton deu de ombros. Às vezes fico confuso se ele é o adulto ou eu. Nesse interim, uma festa de boas-vindas já os esperava por lá. No entanto, Ashton parou assim que viu os humanos diante dele. E Ana imediatamente percebeu por que Okuna parecia tão semelhante à Terra. É como um segundo planeta natal para eles. Ela sussurrou nos ouvidos de Ashton. Ashton assentiu, mas não disse uma palavra. Ele já foi humano também, então sabia que tipo de ressentimento os humanos carregavam pelos mutantes que os expulsaram da Terra. Os terráqueos não sabiam que encontrariam seus parentes muito perdidos em Okuna. Caso contrário, Ashton teria sido mais discreto em sua abordagem. O que está feito, concentre-se na tarefa em mãos. Ao contrário das reservas de Ashton em relação aos humanos, um humano de pele clara caminhou até ele e os cumprimentou calorosamente. Senhor Reaper, esperamos ansiosamente sua chegada. O homem disse, é uma honra conhecer aquele que parou o Panton. Você é muito gentil, senhor. Arno Greaves. O homem deu-lhe um aceno curto. Eu estarei servindo como seu guia durante a visita. Se você tiver alguma coisa, sinta-se à vontade para me perguntar. Eles ficaram honrados em conhecê-lo. Ou eles não tinham controle sobre suas expressões ou eram péssimos mentirosos. Em ambos os casos, certamente não parecia que as palavras de Arno eram verdadeiras. Embora ele tivesse feito um ótimo trabalho em esconder suas emoções genuínas, era evidente que o resto não queria mutantes em seu planeta. Infelizmente, eles não tiveram o privilégio de ser seletivos quanto à ajuda de quem precisavam. A situação era terrível e eles precisavam de qualquer ajuda que pudessem obter. Por favor, siga-me. Vou acompanhá-lo até seus aposentos, disse Arno antes de liderar o caminho. Enquanto isso, Parva, por favor, leve os mercenários de EW para seus aposentos também. Considere feito, capitão. Um homem com o físico de uma montanha respondeu, por favor, siga-me. Enquanto Ashton entrava na cidade-fortaleza de Zana, ele não pôde deixar de se maravilhar com os avanços tecnológicos dos humanos. Embora os mutantes os expulsassem da Terra, os Okunianos eram muito mais avançados do que os da Terra. Arno levou seu tempo mostrando Ashton e seu grupo pela cidade. No entanto, a loja de armas foi a coisa mais impressionante que chamou a atenção de Ashton. As armas vendidas lá eram de qualidade decente. No entanto, eles ainda eram melhores do que as armas que os guardas Ashton pegaram de Eva. Você pode deixar os humanos fazerem armas, não importa a situação deles. Ashton disse. É uma qualidade que adoro. Com ataques sem precedentes de amigos e inimigos, alguém pode nos culpar? Arno respondeu imediatamente. Nós, humanos, temos um ditado. Sempre espere o melhor, mas esteja preparado para o pior.
Considerando que a maioria dos problemas pode ser resolvida com armas de balanço, nós faríamos as ferramentas necessárias em primeiro lugar. Inicialmente, Ashton planejou perguntar a Vulcano sobre como fazer armas para os fantasmas. Ainda assim, considerando o quão mal-humorado o anão estava recentemente e que ele tinha muito dinheiro, Ashton decidiu comprar algumas armas. No entanto, antes que Ashton pudesse fazer isso, Arno deteve. Isso confundiu a todos. Vender armas para um forasteiro só traria prosperidade para seu povo, então por que Arno estava impedindo? Se você quer armas, pode obtê-las no quartel do exército. Arno sugeriu. Essas armas são de qualidade muito melhor e provaram ser úteis contra a horda monstruosa que está vindo em nossa direção. É justo, Ashton murmurou, e eles continuaram sua turnê. Mesmo com uma guilhotina conhecida como a horda de monstros pairando sobre suas cabeças, a cidade estava terrivelmente enérgica. As pessoas estavam indo e cuidando de seus negócios como de costume. Mas sempre que viam Ashton, toda aquela energia imediatamente se transformava em ódio. Ashton simpatizava com eles, mas o olhar deles mudou lentamente de ideia. Eles não precisavam ser gratos ou algo do tipo em relação a um mercenário, mas deveriam controlar um pouco mais sua raiva. Apenas ignore-os, comentou Arno. Eles têm o péssimo hábito de arrastar esqueletos do passado e agem como perdedores doloridos. Você é diferente de qualquer outro humano que eu já conheci. Ana disse com um sorriso, o que fez Arno corar. Afinal, não era todo dia que um cara era elogiado por uma sucubus. Bem, há uma razão pela qual fui escolhido para ser seu guia. Arno murmurou timidamente. Minha mãe era um lobisomem, e meu pai se apaixonou por ela e depois me teve. Infelizmente, outros lobisomens descobriram seu caso e mataram minha mãe quando meu pai fugiu da terra comigo. Parecia que Arno queria falar mais sobre sua vida, mas parou quando chegaram ao destino. Parece que vou ter que encurtar nossa conversa. Ele disse, descanse bem. O comandante supremo se dirigirá aos participantes amanhã de manhã. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.